Gostaria de fazer uma observação com respeito às tensões reversas nesses diodos aqui. Tanto para o secundário com retificador em onda completa com tapa central e o retificador em ponte completa. A diferença é que esse daqui vai ter uma tensão de 2 VI sobre N. Quer dizer, VI sobre N é a tensão em cada um desses enrolamentos. Portanto, como tem 2, é 2 vezes maior. E esse diodo, qualquer um deles, quando tiver reverso, vai ter apenas a tensão VI sobre N. Tá? Então, essa configuração em ponte completa, ela é indicada para situações em que a tensão é maior. Você tem tensões de secundário elevadas. Imagina um secundário com uma tensão, por exemplo, de 1000 volts. A tensão reversa sobre esses interruptores vai ser um fator proibitivo para você escolher essa topologia aqui. Ó. Esse daqui vai ter metade da tensão reversa, que vai ser um critério de projeto importante. Então você vai escolher esse de ponte completa para tensões maiores e esse daqui para tensões menores. Outro justificativo por que esse aqui é melhor para tensões menores tem a ver com a queda de tensão na saída. Ó, quando conduzindo, só tem um diodo em série nesse caminho aqui. Então você vai ter uma queda de tensão aqui igual ao V forward. Tensão forward desse transistor, desse diodo aqui. No caso dessa configuração, você tem um diodo, 2 diodos, você tem queda de tensão de 2 vezes VF. Então esse cara ele atrapalha mais, ele diminui mais a tensão de saída. Quanto menor a tensão, mais isso aqui vai afetar. Então ele é indicado para alta tensão, por ter menor tensão reversa, e não indicado para baixa tensão, por ter mais queda de tensão. Não indicado para alta tensão e indicado para baixa tensão. Então tá aí o resumo, ó, bom para baixa tensão, bom para alta tensão. Então aqui, ó, qual que é a maior tensão sobre o interruptor? VI, maior tensão de entrada. A corrente no interruptor máxima. A corrente no interruptor é a corrente de carga referida ao primário. A corrente, a ondulação de corrente do secundário, que é ΔL máximo sobre 2. Quer dizer, desculpa, é o pico, né? Então metade da ondulação, ΔL máximo dividido por 2, essa metade somada à corrente de carga, e referida ao primário, dividido por N. Depois ainda tem mais metade ainda da ondulação de corrente devido à indutância de magnetização somada aqui, para ter o valor de pico da corrente do interruptor. Tensão máxima do diodo é 2 vezes tensão VI referida ao secundário, né? VI sobre N. Então é 2 vezes a tensão em um dos enrolamentos para o transformador de tapa central. E quando você tem retificador em ponte completa, a tensão de diodo é só VI sobre N, é metade do transformador do retificador com tapa central, como eu comentei agora há pouco. Bom, só comentando isso só para dar uma revisada, vocês já viram os equacionamentos. O ganho estático do conversor também se calcula utilizando a técnica do Volt-Second Balance lá. Pegar a forma de onda de tensão sobre o indutor e a gente consegue chegar no ganho estático de tensão do nosso conversor. Lembra, para o caso ideal é 2D sobre N. O de corrente é o inverso, é N sobre 2D. Para o caso real, vai ter o rendimento aqui, ó, no caso do ganho de tensão. O de corrente não muda, o de corrente não entra. Para o real, o ideal é sempre igual, é sempre N sobre 2D. Aqui a equação para encontrar a mínima indutância requerida para o sistema trabalhar em CCM. Tá, as equações que a gente usa. As demais equações são idênticas, tá? Cálculo de ripple do capacitor. São as mesmas do conversor buck, que são as mesmas do conversor forward, as mesmas do half bridge, as mesmas do full bridge, porque o filtro de saída deles são todos iguais, são todos baseados no conversor buck. E aqui, perdas de energia e eficiência do conversor full bridge em modo de condição contínua. Bom, agora a gente vai ter 4 interruptores, são 4 RDS.
A gente tem o capacitor de desacoplamento que também tem uma resistência série, tem a resistência série do enrolamento primário, cada um dos secundários, cada um dos diodos, que é a tensão dos diodos, indutor, capacitor. Então nós tivemos ainda a mais agora, mais um braço, com perdas. Como já comentado antes, né? O ganho estático de tensão, incluindo o rendimento. E aí a gente chega no nosso projeto, exemplo de projeto, exemplo 8.2.13, que está na página 345 do livro. Projeto de um conversor full bridge para operar em modo de condição contínua. Aqui estão as especificações. E aqui está o script no MATLAB, qual eu desenvolvi a solução deste exemplo, seguindo obviamente o que foi feito no livro, porém eu fiz algumas adaptações, tá? As adaptações. Mas aqui está a solução completa, rodando o programa. A gente consegue encontrar o rendimento, faz um chute inicial, depois a gente obtém o rendimento do conversor através do método recursivo. A indutância de projeto foi de 40 micro, resistência no capacitor 100 mili, capacitor de 50 microfarads, indutância e magnetização 3.5 mili. Então esses são os parâmetros todos que a gente vai usar na nossa simulação agora no PSIM. Observa aqui, primeiramente que tá, a simulação foi montada no PSIM. Transformador, os 4 interruptores, retificador de saída, transformador de etapa central, aqui o defasamento entre os braços. Eu fiz G1 e G2 igualzinho no half-bridge, a única coisa que agora eu coloquei o G1 aqui, G1 aqui. No G3 eu coloquei o mesmo gatilho do G1, e no G2 e no G4 eu coloquei o mesmo gatilho do G2. Não precisei fazer outro gatilho. Olha lá, aqui é o S4. Eu só utilizei o mesmo do G2. Aqui estão os parâmetros de simulação. Foram utilizados na simulação. Uma observação importante: para que essa simulação funcionasse no PSIM, foi importante utilizar um time step bem baixo, bem pequeno. Caso eu use 10 nano. Se usar maior do que isso, ele não funciona bem, ele não consegue convergir corretamente, tá? Vamos lá olhar o resultado de simulação. V0, que é a tensão de saída. 47.95, era para ser 48. Deu muito próximo mesmo esse conversor. Comparando com a corrente do indutor, corrente de 24,90, 25 ampere. O valor desejado era 25 ampere. Então tá aí. Pode observar tensão no primário do transformador. Aqui a tensão no primário, aquela ressonânciazinha equivalente à que a gente viu no half-bridge também, aquela oscilação aqui era para estar constante em 0. Mas esse fenômeno ele é mais realista, tá? Ter essa oscilação aqui em vez de ficar em 0. Agora vamos analisar o conversor operando no modo de condição descontínua. Conversor full bridge em modo descontínuo. O que vai mudar, você vai ver que ele tem 5 etapas de operação ao invés de 4 etapas de operação. Tá? A única etapa de operação diferente do modo contínuo é essa daqui. Que vai acontecer a descontinuidade dessa corrente, né? Então, condições normais, o que a gente tinha? Tinha lá os 2 interruptores fechados, esse diodo conduz. Você abre os interruptores com os 4 abertos, os 2 aqui em curto-circuito e roda livre. Essa corrente vai zerar e a gente vai ter o que? Só esse capacitor agora fornecendo energia para a carga, mais nada. Não tem corrente nesse indutor, esses diodos estão abertos, todo mundo aqui aberto. É aquele pequeno intervalo de descontinuidade do modo descontínuo. As demais etapas de operação são idênticas, tá? Do
que aquelas com relação ao modo contínuo. Tá? É somente essa pequena diferença aqui, que é durante a descontinuidade, que está aqui, né? Então, nesse intervalo aqui, essa descontinuidade, vai acontecer mudanças de tensão, correntes, etc. Então vamos lá. Os pulsos de gatilho são idênticos no modo contínuo, tá? Aqui ó, G1, G3, G2, G4. A corrente dos interruptores começa em 0, vai ter um valor de pico, e aqui tem uma comutação. Ela comuta para interruptor fechado. Aí você, aberto. Você abre o interruptor, não tem mais corrente no interruptor, vai para 0 instantaneamente. Quando o interruptor 2 e 4 entram, também começa em 0, vai ter um valor máximo. Ó, a corrente de magnetização do transformador tem o mesmo formato. Ó, aqui é durante o tempo que os diodos estão trabalhando em roda livre, em que os 4 interruptores do primário estão abertos, a corrente é constante. Aqui a gente vai observar tensão lá no indutor de saída. Ó, tem um erro aqui. O livro é cheio de erro. Só para vocês saberem que vocês vão ler. Não tem esse 2 aqui. Isso aqui é lá do Half-Bridge. Ele copia de um para o outro, esquece e assim vai. Aqui também está errado. Ó. Não é VI sobre 2, não. É só VI. Também foi copiado do Half-Bridge. Aí aquele intervalo em que você tem descontinuidade no indutor, não tem tensão sobre ele, ó, não tem corrente, não tem tensão, fica em 0 a tensão. Então, o valor lá, VI sobre N menos V0 e depois 0. O diodo D1 também vai acontecer, isso aqui acontecia no Half-Bridge, a mesma coisa. Aqueles rabinhos de corrente lá. Só para explicar de novo, o que acontece aqui, ó. Essa corrente aqui, L, nesse instante aqui, ela está toda essa área que está passando no diodo D1. Agora, quando o interruptor S1 é aberto, você tem um roda livre com 2 diodos na saída. Ó, essa aqui é uma parte interessante. O conversor full bridge, seja o monofásico como o trifásico, né? Ele tem uma característica interessante. Ele permite que você mude a forma de controlar ele. A gente estava vendo controlar o conversor variando a razão cíclica. Tá, então a gente fazia esses caras complementares aqui, dava um tempo morto, obviamente, e defasava esse braço de 180 graus desse. Agora existe uma forma alternativa da gente defasar os braços, mudar o defasamento entre os braços. Esse defasamento que ele está falando aqui, na verdade, não é 180 graus, que é do braço inteiro. Ele compara esse com esse. Esse aqui. Com esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele pega o S1. Aqui, esse é um livro que tem esse problema de nomenclatura. Lá antes era S3 e S4. Ele mudou aqui para S. Inverteu. Não se confundam com isso, tá? Não sei porque que ele fez isso. Mas enfim, ele está pegando agora, em vez de ele fazer o S1 ligar aqui direto, ele está dando um defasamento entre eles agora. Então a ideia a razão cíclica agora não vai ser controlada não. A razão cíclica, você vai definir ela fixa, aqui ele colocou como meio. Na prática eu prefiro usar um valor menor, 0,45, até coloquei aqui embaixo essa forma alternativa de calcular a razão cíclica efetiva do transformador. Eu vou tentar explicar melhor isso. O que acontece? Eu não vou controlar a razão cíclica, ela vai ser fixa. Que seja o valor de 0,45 aqui. 0,45. Que razão cíclica eu estou me referindo aqui? É essa que você aplica no interruptor, tá? Normal lá. Vai ser fixa. O que eu vou fazer agora? O que eu vou utilizar para controlar a tensão aqui no meu... Isso aqui seria o meu transformador lá, ó. Aquele transformador lá. Como é que eu vou controlar essa tensão aqui, fazendo ela ser mais assim
Ó, essa é a tensão aplicada nele. Eu posso aumentar essa largura de pulso aqui. Posso fazer ela ser completamente quadrada se eu utilizasse um D igual a 0,5. Ou se eu usasse um D bem pequenininho, ela seria algo assim. Ó. Eu estou controlando essa razão cíclica D que ele está falando aqui, é essa. Agora, é a que é aplicada lá no transformador. Que pode variar. Se eu usar um defasamento igual a 0, ele vai dar meio. Se eu usar um defasamento igual a... Porque a minha razão cíclica convencional é... Tá, porque ela é meio aqui. Por isso que ele colocou meio aqui. À medida que eu vou aumentando o defasamento entre os braços, vou defasando eles, aumentando esse ΔΦ aqui, ó, ele diminui a razão cíclica efetiva, que é aquela da tensão aplicada lá no primário transformador. Então ele está controlando a razão cíclica sem usar o controle de razão cíclica, mas só de defasamento entre os dois braços. Vamos tentar dar uma olhada aqui, ó, na forma de onda. Essa é a tensão no VG1. E o VG2 é complementar. Esse exemplo dele está usando exatamente 50% para cada uma, tá? Que não é o que a gente vai usar na prática, mas vamos deixar assim para ficar mais didático. Agora o que ele vai fazer com o VG3? O VG3... Aqui vem aquela confusão que eu falei. Esse VG3 dele é o 4, que nós estávamos acostumados. Esse aqui é o 3, então é o 1 com o 3. Olha aqui, eles deviam estar... Olha a diferença dos dois. Esse cara devia estar começando junto com esse. Ó, deviam estar juntos. No que a gente estava vendo até então. Agora o que ele está fazendo? Esse aqui é o defasamento, ó, ΔΦ. Ó. ΔΦ. ΔΦ aqui, ó. Tá aqui, né? Então, ao aumentar esse defasamento, o que vai ser o pulso lá no transformador? É isso aqui, ó. Ele pega o sombreamento desse com esse. O instante em que os dois estão fechados ao mesmo tempo. Quanto maior o defasamento, menor vai ser esse pulso aqui, ó. Portanto, efetivamente para o transformador para sair da razão cíclica está diminuindo. Ok? É uma forma alternativa de controle que tem muitos casos que ela é a melhor aplicação. É mais fácil usar essa técnica do que controlar a razão cíclica do seu conversor. Olha aqui, o phase shift, ó. Você está com S1 e S4 fechados. Depois você vai ter... não, falei errado. S1 e S3 fechados. É tipo um roda livre aqui. Depois você vai passar para o S1 e para o S4. Depois você passa de novo para um roda livre embaixo. Depois para o S2 e S3. Na verdade, esse braço que você pode chegar na razão cíclica próxima de meio, desde que deu a distância lá para você não ter tanto tempo morto para não ter curto braço, o ideal é ter o mais próximo possível de meio, tá? Para trabalhar com phase shift. Vamos ter uma simulaçãozinha aqui com o phase shift. O controle por phase shift. Controle por phase shift. Eu criei uma variável chamada phase shift, que é o quanto de defasamento eu vou utilizar. Nesse exemplo estou usando 20 graus. Aí eu calculo um tempo de phase shift, que é a quantidade de graus vezes o período de chaveamento dividido por 360, que eu vou usar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho o G1 e o G2, tá aqui nesse braço. E esse braço vai estar sendo defasado de esse tempo time shift aqui, que é o tempo que eu calculei em função do ângulo que eu quero de defasamento, caso 20 graus. Posso mudar à vontade, tá? A minha razão cíclica eu defini como 0,45, deixar ela fixa em 0,45 e não mexo. Aqui, para o valor de defasamento de 20 graus, ou seja, o que eu fiz? Antes, nossa simulação anterior, a gente estava usando uma razão cíclica de 0,4. Agora, para essa simulação, eu passei para 0,45, então atenção, se não houvesse defasamento, ia dar bem maior que 48. Mas eu coloquei um defasamento de 20 graus, lembrando que ao aumentar o defasamento, você diminui a razão cíclica efetiva lá no seu transformador. Eu consegui 47,56 volts e 24,77 amperes. Então, esse cara se comporta de forma equivalente àquele outro, só que aqui eu estou utilizando um controle de phase shift. Dá para ver a diferença olhando nos gatilhos.
S1, S4. S4. Ah, peguei corrente. Na verdade tinha que ser tensão, né? VG1, VG4. Peguei errado, era VG1 e VG3, tá? Porque eu utilizei a minha nomenclatura e não a dele. É 1 e 3 aqui, ó. Que deveriam estar em fase quando a gente estava controlando por razão cíclica. Olha lá, começariam juntos, ó, o defasamento aqui. Agora, tá vendo? Essa região aqui é que é a região que realmente vai efetivamente aplicar tensão sobre o primário do transformador. Para ver isso, vamos pegar lá. Tá, para dar certo eu peguei o VG2 e o VG4, o outro par complementar, e dividi por 100 lá a tensão no primário transformador. Aí dá para ver aqui, ó, que a tensão lá só é aplicada quando os dois estão fechados ao mesmo tempo. Ó. Aqui entrou o switch 2, aqui interruptor 4, aí que teve condução, ó, teve tensão aplicada. Aqui saiu o interruptor 2, a tensão já caiu. Se eu aumentar esse defasamento, isso aqui vai diminuir, esse período aqui. E ao fazer isso, eu estou controlando a razão cíclica de forma indireta. Vamos ver se isso é verdade? Vamos, mantendo ainda constante a razão cíclica em 0,45, eu vou colocar 50 graus aqui agora, defasamento. Vou simular. Ela estava lá, né? Ó, tá bem maior. E obviamente esse período aqui tá bem menor. E para ter certeza, vamos olhar a tensão de saída. Que antes estava em 47, quase 48 volts. Ela está em 37,4 volts. Ou seja, ela caiu mais em torno de 10 volts ao fazermos isso. Então tá aí. Conversor full bridge, controle por razão cíclica e controle por phase shift.